A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou comentar a lição número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do segundo trimestre do ano 2022, que tem como objetivo comentar sobre o Sermão do Monte. Agora, nessa lição, vamos comentar Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 27. Essa passagem fala da questão da riqueza e fala também da questão da ansiedade com relação às coisas dessa vida. É uma lição muito importante, muito interessante, que nós temos que levantar aqui alguns questionamentos sobre a nossa vida espiritual e sobre a nossa questão assim de se nós de fato estamos confiando em Deus ou confiando nos bens materiais, na riqueza, nas coisas deste mundo. Então, a revista, aqui no caso o escritor da revista, ele deixou tudo muito bem explicado, muito bem detalhado, e o objetivo desse vídeo é destacar alguns pontos. Aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco, em que eu destaco alguns pontos. Então, se você é acostumado a assistir o nosso canal ou se chegou pela primeira vez, assim, a gente faz um vídeo, já fiz um vídeo publicado no começo da semana. Esse vídeo ele assim, segue a sequência da revista, cada tópico e subtópico, explicando cada detalhe, usando um slide em PowerPoint. Então você pode assistir esse vídeo no site ebdemfoco.com, no nosso canal do YouTube. Na descrição do vídeo tem também aí o link para você assistir esse vídeo. Aqui eu vou destacar alguns pontos, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, não diferente, mas a sequência que eu vou abordar aqui vai ser um pouco diferente da revista, mas por causa dessa questão do destaque mesmo, mas sem fugir do tema da lição. Então não vou fugir do tema, vou permanecer dentro do tema, focado mais na questão da passagem bíblica em si. Então o objetivo aqui é que você vá fazendo anotações e coletando aí informações para acrescentar algo na sua aula. E se você gostar da aula, deixe o seu like, o seu gostei no vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tudo isso ajuda o YouTube a entender que o nosso vídeo ele é relevante, vai indicar esse vídeo para outras pessoas e ajuda o canal. Então, eu conto com a sua contribuição aí no vídeo. Bem, vamos lá. Mateus 6,19 fala assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a gente tem aqui, logo no início, Jesus falando da questão de ajuntar tesouro, de acumular riqueza e colocar o nosso coração em coisas que não são relacionadas ao reino de Deus. O escritor desse livro, o Sermão do Monte, está aqui o D.A. Carson, ele chega a dizer que a palavra tesouro e mamon, que Jesus usa no versículo 24, não necessariamente está relacionado a dinheiro, né? Ele chega a dizer assim, que qualquer coisa que você coloca no seu coração, que você coloca acima de Deus ou mais importante do que as coisas de Deus, isso torna para si um tesouro. Então, não necessariamente é dinheiro aqui. A gente está falando de qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra coisa que você vai colocar no seu coração e valorizar mais do que as coisas de Deus. Ele coloca assim, ó, o que nós valorizamos nos direciona a mente e as emoções e consome nosso tempo, pois ficamos planejando, sonhando acordados e nos esforçando para alcançá-las. Aí Jesus falou, né? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se alguém deseja, acima de qualquer coisa, ganhar dinheiro, entra também uma casa luxuosa, ou viajar para um lugar muito longe, passear, isso e aquilo. Isso vai, no caso, encher o seu coração dessas coisas, tá? Você vai ser devorado por esses objetivos e os valores do reino serão postos de lado. Então, nós muitas vezes colocamos o nosso coração em coisas terrenas e substituímos as coisas de Deus. Ou seja, essas coisas acabam substituindo as coisas de Deus no nosso coração. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aqui não é somente a questão da riqueza, até mesmo porque é muito subjetivo. Que tanto de riqueza Jesus está criticando aqui? O que é ser rico? Porque para uma pessoa ser rico pode ser ganhar 5 mil reais por mês, ela já se considera uma pessoa rica. Para o outro é 10 mil, para o outro é 50 mil, para o outro é 1 milhão. Qual é o limite da riqueza?
quando se fala de riqueza, de dinheiro. O que é ser rico para você, o que é ser rico para mim, isso é muito relativo, é muito subjetivo. Então Jesus não está traçando um limite de até aqui você pode, passando daqui você não pode. Jesus não está criticando aqui a questão da riqueza, de você ser rico e de ter bens. Até mesmo o escritor da revista coloca aqui no tópico 1.3 assim, ó, Jesus não estava condenando adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como por exemplo Abraão, Isaac, Salomão. Então a gente sabe que assim, Deus não condena ter dinheiro, ganhar muito dinheiro, você ter, né, bens materiais. Isso não é condenado na Bíblia. Em momento algum Deus vai condenar isso. Aqui está falando de você colocar o seu coração nessas coisas terrenas e não buscar o reino de Deus. Você vai servir a um Senhor, né? No caso, não tem como servir a dois senhores, que é o que está escrito no versículo 24. Não tem como servir a dois senhores. E aqui é bem interessante nós entendermos o contexto daquela época, que era um contexto de escravidão. Na escravidão, um escravo, ele tinha um senhor, ele não tinha dois senhores. Isso era impossível, praticamente impossível. Nos dias de hoje, uma pessoa pode ter dois patrões, trabalhar em duas empresas, mas naquela época isso não acontecia. Naquela época você só servia a um senhor, então era impossível você servir a dois senhores. Então quando você coloca, né, algo em primeiro lugar no seu coração, é aquilo que vai comandar o seu coração. Então assim, vamos lá. Os bens acumulados, eu vou ler um trecho aqui que eu anotei de um livro, o livro do Bonhoeffer, que ele fala assim, os bens acumulados interpõem-se entre mim e Deus. Onde está o meu tesouro, ali está a minha confiança, a minha segurança, o meu consolo, o meu Deus. O tesouro é a idolatria, porque é aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. Vamos aqui voltar para a revista. Na introdução, o escritor cita 1 Timóteo 6,17. Eu acho que é importante nós lermos essa passagem, não somente o versículo 17, mas eu vou voltar um pouco para nós meditarmos sobre essa questão da riqueza. O apóstolo Paulo traz algo muito assim pontual aqui que nós temos que meditar nessa lição. Fala assim, capítulo 6, versículo 7, 8, 9, 10, eu vou ler aqui alguns versículos. Ele fala assim, ó, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, esse pensamento de que a gente não trouxe nada e nada a gente vai levar é um pensamento antigo, está escrito na própria Bíblia Sagrada. Aí ele fala assim, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então nós temos que estar contentes, alegres e felizes se nós tivermos aquilo que nos mantém vivo aqui nessa terra, que é você ter alimento. Você tem alimento, tem com que você se alimentar, tem onde você dormir, uma casa, uma cama, algo para você se cobrir. No contexto dos dias de hoje, a gente pode pensar também na questão do transporte. Você mora numa cidade que precisa trabalhar, se deslocar, você tem condições de pagar um ônibus ou ter uma bicicleta, uma moto, um carro. Agradeça a Deus por isso, porque você tem esse meio de transporte, você tem essa casa para você viver, você tem alimento para se alimentar, você precisa disso para viver. Então, fique contente com isso. E aqui Paulo vai trazer algumas instruções para aqueles que querem se tornar ricos, que querem ficar ricos. Fala assim, ó, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então aqui, né, está deixando bem claro que o amor ao dinheiro, o apego a coisas materiais, quando você almeja isso, você começa a cobiçar, quer ganhar dinheiro, quer ficar rico. Eu conheço muitas pessoas assim, que se voltaram para o dinheiro, quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Pessoas que nessa cobiça perderam esposa, ficaram longe dos filhos e alguns conseguiram ficar ricos, mas se afastaram de Deus, nunca foram felizes. Outros nunca conseguiram, continuam batalhando, mas continuam cegos nessa busca por riqueza, com amor ao dinheiro. Porque eles olham para trás e falam assim, eu já passei por tanta coisa, eu não posso desistir agora. E o mundo que nós vivemos é um mundo que valoriza muito os bens materiais. É um mundo que valoriza muito o acúmulo de riqueza. Nós vivemos num mundo
que é corrompido nesse sentido. Todo mundo quer ter muito dinheiro, quer ter algo, quer aparecer, quer postar nas redes sociais que está no restaurante bom, que está num hotel bom, que está num carrão bom. Às vezes compra um carro que nem sequer tem necessidade de ter aquele carro, mas compra aquele carro por quê? Porque quer mostrar para a sociedade. Isso é algo altamente pecaminoso. Você usar os seus bens simplesmente para querer ser melhor do que os outros. Isso não é algo que Deus aprova. E o acúmulo de riquezas é o que Deus vai falar na palavra o tempo todo, que isso é totalmente sem sentido e sem noção e algo pecaminoso. Acumular riquezas para si. Daqui a pouco eu vou falar da parábola do rico insensato, que está em Lucas. Mas continuando aqui em 1 Timóteo, lá no versículo 17, ele fala assim, ó, manda aos ricos deste mundo. Aqui, Paulo já está falando para aqueles que são ricos. No versículo que eu li anteriormente, o versículo 9, fala mais aos que querem ser ricos. É um alerta para aqueles que querem ser ricos. No versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então aqui ele está falando do tesouro pensando no futuro, da vida eterna, não da vida aqui nessa terra. Então, quando nós começamos a pensar muito no futuro, que eu preciso acumular riqueza, porque eu preciso deixar alguma coisa para meus filhos, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma aposentadoria, e a pessoa se prende demais nisso, ela acaba caindo no outro tópico aqui da lição, que é sobre ansiedade. Ansiedade da vida. Eu até fiz uma anotação que fala assim, ó, justamente a tentativa de garantir o amanhã torna tão desassossegado o hoje. Então, esse desejo de acumular riqueza, de guardar dinheiro para o amanhã, para o futuro, isso torna o dia de hoje um dia pesado, desassossegado, um dia sem paz. Você prende a sua mente no futuro e antecipa o sofrimento e fica preso nas riquezas. Então, isso é problemático. Tá? Essa lição aqui ela está falando desses dois temas, da riqueza e da ansiedade, e está tudo vinculado aqui. O ser humano que não tem Deus na vida, ele vai se preocupar com o dia de amanhã, porque ele não confia em Deus. E é falta de confiança em Deus que vai levar a pessoa a viver, no caso, sempre preocupado com o que vai se alimentar, com o que vai dormir, acumulando bens, pensando às vezes nos filhos e nos netos. Eu até falo com meu pai que ele não precisa se preocupar comigo. Ele não precisa acumular riqueza para deixar para mim. Ele já comentou sobre isso. Não, porque eu penso muito em você. Ele falou, não precisa. Eu estou de boa, estou trabalhando, sou concursado, tenho empresa, estou tocando minha vida, meu irmão tem empresa. O senhor não precisa, eu falo com ele, vá curtir sua vida, vá aproveitar, vá viajar, use o seu dinheiro para você se beneficiar das coisas que Deus deixou. Então não fique preocupado em acumular. É um conselho que eu dou para o meu próprio pai nesse sentido. Porque ele já demonstrou essa preocupação com o futuro. Não precisa se preocupar com isso. Né? Se beneficie daquilo que Deus te deu. Então aqui nós estamos falando dessa questão mesmo de querer acumular. Né? Assim, ó, os bens, né? Os bens, eles existem para nós fazermos uso deles, não para serem amontoados. Aqui a gente entra na questão da parábola do rico insensato, que ele fala assim, ó, né, eu vou só parafrasear aqui a parábola para a gente ganhar tempo, né, que o rico, ele colocou no seu coração assim, eu vou produzir mais, vou acumular, vou derribar os meus celeiros pequenos, vou edificar maiores, vou colocar mais coisas, vou fazer a colheita, vou deixar tudo, né, para que no futuro eu tenha um sustento e tudo mais, e preocupado com o futuro. Aí Deus foi lá com ele, falou assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então ele vai morrer, e não acumulou tesouros para a vida eterna. Só acumulou tesouros aqui nessa terra, que ele não vai levar nada. E aí o versículo 21
fala assim, né? Lucas 12, viu? Lucas 12 é do 13 ao 21, contexto completo. Aí no versículo 21 fala assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, ajunta tesouros para si, só pensa em acumular riqueza. Lá em Isaías, capítulo 5 de Isaías, versículo 8, está dentro do contexto aqui de Judá, a nação de Israel separou o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era chamado de Judá. Judá estava corrompida, a nação corrompida, idólatra, e os pecados da nação eram vários. A gente fala muito da idolatria, mas tinham vários pecados. No versículo 7, ele chega a falar assim, ó, versículo 7, e esperou que exercessem juízo, Isaías 5, 7, tá? E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Então Deus esperava que o povo exercesse juízo, que fosse justo, mas houve opressão por parte da liderança e dos mais ricos e dos mais poderosos. Esperou que houvesse justiça, e eis aqui clamou, ou seja, o povo estava clamando por justiça, estava sofrendo opressão. E isso foi um dos pecados da nação. E no versículo 8 fala assim: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores do meio da terra. Então aqui é uma palavra de castigo. Ai daqueles que querem só acumular riquezas. Então um dos pecados da nação que foi levado para o cativeiro, depois voltou, no caso Judá foi levado para o cativeiro, eles sofreram por causa disso. Então um dos pecados é justamente o acúmulo de bens sem necessidade. Casas e mais casas, herdade e mais herdade, como sendo os únicos donos da terra. A desigualdade social estava altíssima, o povo morrendo de fome. Enquanto isso, tinha alguns comprando casas e mais casas sem necessidade, acumulando bens. Entende? Então, uma coisa sem noção, uma coisa sem sentido. E é por isso que Jesus vai falar desse tema. Porque na época de Jesus, tinha os fariseus que começaram a vincular a questão da riqueza com, no caso, o relacionamento com Deus, com intimidade com Deus. O escritor da revista chega a citar isso, que para os fariseus, né, a ênfase deles lá era nesse sentido, que quem era rico é porque estava bem com Deus, tinha intimidade com Deus, e quem era pobre é porque era pecador, é porque não tinha, né, ali intimidade com Deus. Essa doutrina da prosperidade, da teologia da prosperidade, né, a falsa teologia da prosperidade, ela é antiga, ela vem dessa época aqui. As pessoas tentando associar, né, a riqueza com intimidade com Deus. Isso está totalmente errado, totalmente sem sentido. Então, Jesus ele vai, né, falar para os fariseus nesse sentido, mas trazendo ensinamento para todos nós. E aqui vale ressaltar que a ideia não é dizer que a riqueza é pecado. A gente tem vários homens da Bíblia ricos, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, todos eles tiveram riqueza. O problema todo é você colocar no seu coração o desejo desenfreado de ter mais riqueza e não usar essa riqueza para benefício próprio e também para ajudar os necessitados, para ajudar a obra de Deus, gerar emprego. A gente vive numa sociedade capitalista. O capitalismo ele pode ser ruim, ele pode receber várias críticas e tudo mais, mas ele também tem o seu lado bom, que permite fazer com que você use o seu dinheiro para abrir novas empresas, gerar mais emprego e trazer um retorno para a sociedade. Sendo bom ou ruim o capitalismo, não importa. Dentro desse sistema, você pode viver de tal forma que agrada a Deus e a sua riqueza seja usada para que várias pessoas se beneficiem. E não fique preso, o seu coração não fique preso na riqueza. Tá? Tudo aquilo que você coloca acima de Deus no seu coração se torna um ídolo para você. Então, se você conseguir ser rico, ter dinheiro, mas ao mesmo tempo você servir a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, isso é bênção de Deus para a sua vida. Se a gente for parar para pensar, a riqueza é bênção de Deus, é maravilha de Deus. Nem todo mundo foi chamado para ser rico, nem todo mundo foi chamado para ter riqueza, para ter posse. Deus chama cada um de acordo com o seu propósito. Então, se Deus te chamou para ser essa pessoa rica, ter dinheiro, que você faça o uso dessa riqueza de forma consciente, amorosa, de tal forma que traga retorno para o reino de Deus, para você mesmo e também para a sociedade como um todo. Vamos voltar aqui para a revista,
e destacar mais alguns pontos aqui. Eu estou falando do tema como um todo sem me prender à sequência da revista. De vez em quando eu faço vídeo desse jeito. Eu sei que alguns irmãos não gostam, mas eu penso que se eu não fugir do tema, tá bom, tá valendo, né? No terceiro tópico, fala mais da questão das preocupações, né? Fala mais da questão da ansiedade e, assim, vivemos em um mundo com incertezas. A incerteza. Quem está empregado hoje não sabe se vai estar empregado amanhã. A nossa conjuntura política é complicada. Está chegando as eleições, a gente sabe que tem promessas de um lado, promessas do outro, mas assim, nós não devemos confiar nos políticos, nas promessas e nada disso. A gente sabe que, assim, até quem é concursado público corre o risco de mais na frente passar por algum problema financeiro. Pode já acontecer em alguns países de concursados, de funcionários públicos serem demitidos em massa. Então é bem complicado, não existe estabilidade nesse mundo. Então, diante de um mundo instável, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, não adianta nós ficarmos ansiosos, não adianta nós ficarmos preocupados. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Vamos voltar aqui para a nossa leitura bíblica em classe, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aí ele vai dar exemplo das aves aqui e, enfim, dos lírios. Então a gente vê o seguinte, nós não temos controle sobre isso. Não temos controle. Versículo 27, e qual de vós poderá com todos os vossos cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Essa tradução não é muito legal, tá? Um côvado à sua estatura. O J. Carso aqui, ele até faz algumas observações nesse sentido, né? Ele coloca assim, que o ideal, a tradução melhor, né? Vou ver se eu encontro aqui para passar, a tradução melhor seria assim, qual de vocês, por se preocupar, consegue acrescentar ao caminho de sua vida um cúbito sequer? Mas no sentido de realmente você querer viver mais. O que você pode acrescentar na sua vida? Você não tem essa capacidade. Então essas coisas não dependem de nós. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, onde nós vamos morar, as necessidades básicas do cristão, Deus está falando aqui, Jesus está falando. Isso Deus vai suprir. Você vai ter isso aí. Não é que você vai ficar de braço cruzado, não, Deus vai me dar, então eu vou ficar aqui quieto, né? Deus vai me dar. Não é assim, não é esse o ensinamento de Jesus. Jesus está falando assim para você não ficar ansioso, você não se preocupar, que Deus vai suprir as necessidades. Não se preocupe, fique tranquilo, trabalhe. Trabalhe. Jesus está tirando assim, não fique ansioso, simplesmente trabalhe, faça o seu serviço, se capacite, estude, procure aprender coisas novas, procure ler um livro, procure fazer algum serviço para alguém. Se você está num contexto da igreja, está desempregado, conversa com os irmãos, deixa bem claro que quais são as suas habilidades, deixa bem claro que você está precisando de emprego, porque alguém pode te chamar para fazer um serviço, vai lá, faz bem feito e Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai te dar, porque assim, você pode trabalhar e não ter retorno nenhum sobre isso. Muitas pessoas vivem assim, trabalham, se matam de trabalhar, até ganham bom dinheiro e não tem nada. Não tem nada, você vê que a pessoa não tem nada, ela não consegue nem usufruir do dinheiro dela. Então, quem vai te dar e te ensinar a usar é Deus. Ele que te dá sabedoria nesse sentido, ele que supre as tuas necessidades. Então a gente precisa confiar em Deus. O escritor da revista deixou bem claro aqui, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Então, se você está preocupado demais com o futuro, você não está confiando em Deus. Então, a gente tem que confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Deus, Ele cuida de nós. Você só precisa ser fiel a Ele, trabalhar, fazer o teu serviço bem feito e procurar, diante da sociedade, apresentar-se como alguém que está disposto
a, né, fazer o bem, amar, enfim, ser um cristão que impacta a sociedade como um todo, a ser um cristão que faz a diferença na sociedade. Acho que a gente levando por esse lado, aí a gente começa a entrar mais na questão da pobreza, na questão que os problemas sociais que a nossa sociedade passa, né? E aí já é uma outra aula, já é um outro tema, já é outro enfim, né? Mas assim, dá para emendar e ir nesse sentido. Como que a gente vai ajudar a mudar, a transformar a sociedade? Qual o papel da igreja nesse sentido? Qual o nosso papel individual nesse sentido, na política e entre outras questões. Mas, assim, o cristão, se ele ler o Sermão do Monte, colocar em prática, ele não precisa se preocupar com nada, Deus vai suprir as necessidades e diante da sociedade ele será uma pessoa que faz a diferença. Amém? Então eu chego aqui no final, estou aqui com alguns livros e eu quero aconselhar você que quer aprender mais, a comprar livros, a ler livros, eu acho que isso ajuda bastante, tá? Não fique somente em conteúdos assim da internet, não que o conteúdo da internet seja ruim, tá? O conteúdo da internet é bom, senão não estava aqui, né, fazendo conteúdo, mas que você possa também desenvolver essa sua capacidade de ler e interpretar um texto e montar a sua aula também através de livros. Então eu quero sempre aqui estimular a leitura de livros para que você possa aprender mais do tema da lição. Amém? Então eu vou encerrar aqui a aula. Peço perdão se eu não falei alguma coisa, se eu fugi da revista, e eu conto com a sua colaboração, qualquer assim, sugestão você pode deixar nos comentários aí. E tem também na descrição do vídeo o link para o nosso WhatsApp, que você pode conversar conosco. Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp. A paz do Senhor, até a próxima aula.